Boa tarde, pessoal. Aqui é a doutora Gabriela. Sou advogada criminalista, sou especialista em Direito Penal, Processo Penal pela PUC de São Paulo. Sou presidente da Comissão de Direito Penal e da Mulher Advogada da OAB Jandira. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tema de feminicídio. Quem me acompanha aí nas páginas sabe que eu tive um problema, eu gravei alguns vídeos e eu acabei perdendo, né? Infelizmente, tinha gravado conteúdo pro mês inteiro pra vocês, né, pra postar na página e eu perdi tudo, mas já regularizamos o problema, tá tudo certo, né, assim espero. E esse vídeo aí que a gente vai gravar hoje, acredito que vai ser ainda melhor do que o primeiro, tá? Eu sei que eu sempre falo, né, nos vídeos que eu vou tentar ser breve, mas nesse caso, que é um vídeo de feminicídio, infelizmente eu vou ter que me estender um pouco. Peço pra vocês que assistam até o final, vou tentar não ser cansativa, mas é realmente um assunto que eu acho que, além de importante, é uma coisa que deve ser falado, né? E repetido várias vezes, então não vou conseguir ser tão breve, né? Mas eu peço que vocês acompanhem até o final, tá? No início da pandemia, logo no ano passado, por volta ali de... Aliás, no início não, né? Por volta de agosto, a gente gravou uma live de feminicídio, né? Mas essa live foi mais assim um debate, né? Mais uma troca de ideias, assim, de perguntas e respostas, né? Então, assim, eu não consegui seguir o roteiro que eu gostaria, falar tudo o que eu gostaria por conta disso, né? Da gente estar ali respondendo, né, as dúvidas do pessoal. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo, né? E não tem como, e até por isso eu digo pra vocês que esse vídeo ele vai se estender um pouquinho. Não tem como eu falar de feminicídio, falar de uma Lei Maria da Penha, sem fazer um contexto histórico, né? Provavelmente vai ter gente aqui nos comentários desse vídeo dizendo, né, pode ser que sejam alguns homens, pode ser que sejam algumas mulheres dizendo, que esse negócio de feminicídio é uma bobeira, não tem nada a ver, vocês pedem direito à igualdade, querem se beneficiar com uma lei, né? E eu vou chegar lá também, né, nesse vídeo, falar sobre isso, mas já ouvi muito isso, pode ser que tenha esse tipo de comentário nesse vídeo, é um vídeo, né, que ainda é muito polêmico, apesar de tudo, mas estamos preparados, né, e é isso. Então, não tem como começar esse vídeo sem fazer uma introdução histórica, até para explicar, né, porque pode ser que tenham esses comentários no vídeo e aí a gente tem que explicar, mas por que tem essa lei, né? Então, né, tem que fazer essa introdução. Então, para começar, o Brasil, ele vem de uma cultura que se naturalizou, né, a violência contra a mulher, né? Então, a gente tem um processo histórico-cultural, né, que naturalizou essa violência, né? A gente vem de uma sociedade que é patriarcal, infelizmente, e onde desde muito antigamente, né, a mulher ela era tratada como um objeto, como uma posse do homem, né, como uma coisa. Então, na época do Brasil colonial, por exemplo, onde vigoravam as ordenações filipinas, né, que era a lei que vigia naquela época, era permitido por lei, né, que o marido ele aplicasse castigos corporais à mulher, inclusive a pena de morte, por exemplo, no caso de adultério, ou então pior, se tivesse só assim a suspeita de traição, ele poderia aplicar essa pena de morte, ele poderia matar a esposa, né, sem problema algum, porque estava na lei, então estava tudo certo, né? E aí com o Código Civil, né, de 1916, né, a gente passa a ter alguns direitos, mas ainda com muitas restrições, né? Então, ainda em 1916, que eu considero assim que, né, parece muito, né, se a gente for, né, considerar, já faz mais de 100 anos, né?
mas é uma coisa assim que também não é tão antiga quanto, né, essa época onde vigorava as ordenações filipinas, né? E mesmo assim, nessa época, né, já havia muitas restrições. Então a mulher ela precisava de autorização do marido para trabalhar, ela era considerada relativamente incapaz, e isso acaba, né, com o Estatuto da Mulher Casada de 1962, né? Em 1932 a mulher ela consegue o direito ao voto, porque até então ela também não tinha. Então a gente vem assim de um processo histórico onde a mulher ela tinha muitas restrições, né? E aí existe, né, historicamente, uma desigualdade das mulheres, né? Existe uma relação assimétrica, né, entre uma mulher e um homem. Como eu disse, né, pode ser que tenha comentários aqui nesse vídeo de pessoas dizendo o seguinte: o que eu já ouvi muito, né? Talvez vocês mulheres que estejam assistindo, alguns homens também já tenham visto isso, né? Pessoas falando assim: mas vocês querem igualdade, né? Vamos lá carregar um quilo de bloco de cimento, né? Já que vocês querem igualdade. Então eu acho que a questão aqui, né, de acordo com a lei, não seria nem a palavra igualdade, seria a palavra equidade, né, que é tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então é óbvio que eu, como mulher, eu nunca vou ter a força física de um homem. Então, o que a gente reivindica aqui são direitos iguais, direitos, né? Eu não vou ter nunca a força física de um homem, eu não vou conseguir carregar o mesmo peso que ele carrega, né? Por mais que a gente tente ser independente e tudo mais, tem coisas que a gente sofre limitações por critério biológico, físico mesmo. Então, a questão aqui são direitos, né? Exemplo, né? Uma mulher ganhar a mesma coisa que um homem, uma mulher não ser... não ter os seus direitos, né, violados, né, como acontecia antigamente, né? Porque eu sou mulher, tá na lei que meu marido tem o direito de me matar, né? Entendeu? Então, essa é mais a questão. E aí eu acho até um ponto importante uma mulher, né, falar desse tema. Aliás, assim, não quero... desde já falo que eu não quero generalizar de forma alguma. Eu sei que tem muitos homens aí que apoiam a causa. Graças a Deus a gente tem visto uma evolução assim da sociedade em relação aos jovens, em relação aos homens. Tem muitos homens que já têm essa consciência, mas infelizmente a gente ainda tem tanto homens quanto mulheres que pensam, né, de uma forma machista, de uma forma retrógrada. Então, eu acho que é interessante uma mulher estar falando sobre esse tema, porque tem coisas que só uma mulher passa, são situações que só uma mulher passa e só uma mulher pode falar de igual para outra. Situações que talvez um homem possa não entender, né, como ele possa também entender, mas nunca vai ter passado por isso. Exemplo que eu dou... existem mulheres que trabalham, né, e elas ficam até tarde, né, no trabalho, às vezes sai tarde da noite, tem que pegar a condução. Então, imaginem vocês, né, eu acho que todas nós já passamos por uma situação dessa. Às vezes nem tão tarde, assim, você tá voltando pra casa, seja do trabalho, seja da academia, seja de onde for, e você tá sozinha, você passa ali, de repente, por uma rua deserta e não tem ninguém, e já tá à noite. E aí você, né, avista ali um cidadão, um homem, vindo ali em direção a você, ou ele tá ali atrás, né, também, né, apressando ali para te alcançar. Então, assim, obviamente que uma situação dessa acontecendo com um homem, pode ser que tenha, assim, uma intimidação, um temor, ele vai pensar às vezes, né, nossa, será que eu vou ser assaltado e tal? Mas eu acho que essa situação, ela se agrava muito quando é uma mulher. Porque a gente fica naquele pensamento de, e agora, né? Será que eu vou ser assaltada? Será que eu vou ser estuprada? Será que eu vou morrer? Né? Então, são muitas questões. Então, e obviamente, né, como eu disse anteriormente, uma mulher, né,
não vai ter uma força física igual a de um homem. Eu não vou conseguir ter uma luta corporal, de repente, com um homem para escapar daquela situação. Então, tem coisas que só a gente sabe o que é. Você passar a noite por uma rua deserta, ter um homem ali, pode ser que não aconteça nada, mas você sempre vai estar pensando, nossa, será que vai acontecer? Será que não vai? A gente está sempre assim na defensiva. Isso é um problema, como eu disse, né, já vem né, historicamente. Mesmo mulheres mais jovens, a gente sempre está nessa situação defensiva. Infelizmente, a gente vê aí as notícias todos os dias e ainda acontece muito. Um homem que estuprou, que matou, nunca viu a mulher na vida, simplesmente pegou ela ali, levou para o matagal. Então a gente tá sempre nessa situação defensiva. Às vezes é uma coisa até mais simples, por exemplo, você tá na luz do dia passando na rua e eu tô passando na rua e de repente apareceu um cara e veio com uma gracinha, uma coisa que faltou com respeito, né? Então, às vezes um homem não sabe o que é passar por isso, né? Mas eu acho que todas nós sabemos, né? E às vezes parece que é uma coisa, isso daí é besteira, mas não é besteira, né? É a partir daí que começa, né, o desrespeito, né, as agressões, o fato de um homem achar que pode fazer o que quiser com uma mulher só porque ela é mulher, né? E mais uma vez eu digo, não estou generalizando de forma alguma. Tenho amigos, tenho colegas advogados, tenho né, um ciclo muito grande aí de homens que apoiam essa causa e eu acho isso assim sensacional, né? Mas infelizmente a gente está falando de feminicídio, então a gente tem que falar do homem que é o agressor, tá? Então por que surge esse feminicídio, né? Esse feminicídio ele vem, né, para trazer uma estatística, né, para dar uma visibilidade e levar esse problema para a sociedade, né? Então, infelizmente, hoje ainda, né, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo falando muito mais nesse assunto do que se falava antigamente, né, as pessoas ainda têm, assim, uma visão de que, sabe aquele ditado antigo de que, em briga de marido e mulher não se mete a colher? As pessoas ainda pensam assim. Então, se eu estiver ouvindo ali o meu vizinho batendo na minha vizinha, na mulher dele, espancando e ela gritando, as pessoas têm a mania de pensar, não é problema meu, eu não vou me meter nisso, porque é um problema privado que eles têm que resolver. Não, isso é um problema público, tem que vir para público, a gente tem que falar, a gente tem que tentar resolver. Não, eu não vou ali me meter diretamente, mas eu tenho meios para tentar fazer alguma coisa, né, para prevenir aquela situação, para parar aquela situação. Eu vou ligar para as autoridades, eu vou fazer uma denúncia. A denúncia ela sempre pode ser feita de forma anônima, você não precisa passar o seu nome, mas você fazer alguma coisa, porque infelizmente eu como advogada, os casos que eu pego de Lei Maria da Penha, tanto quando eu tô pelo agressor, que infelizmente né, às vezes a gente tá pelo agressor também, né, cada caso é um caso, e muitas vezes eu estou, né, representando a vítima, né, e na maioria desses casos, se houve uma agressão uma vez, ela vai haver de novo, e de novo, e de novo, até haver a morte, né? Então, eu acho que a gente, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer para evitar esse problema, eu acho que a gente tem que fazer sim, e desmistificar essa coisa de, eu não vou me meter porque é um problema particular deles. Não, se meta, faça a sua parte, faça, né, o que está ao seu alcance. Mais uma vez, você não vai ir lá diretamente tentar apartar a briga, né, mas liga para as autoridades, tenta fazer alguma coisa, né. Então, o crime de feminicídio, ele obteve introdução, né, no Código Penal com o objetivo de colocar em atenção, né, esses assassinatos de mulheres, né, e o real fato motivador. Tendo em vista que no passado os homicídios eles eram tratados todos da mesma forma, né? Então não tinha nenhuma qualificação, nenhuma distinção em relação ao seu gênero. Então, se a gente fizesse uma estatística antigamente de homicídio, homicídio é homicídio.
E aí, essa questão do feminicídio veio para trazer essa visibilidade. Olha, não, de 10 homicídios que teve, 5 foram de mulher, em razão da condição de mulher, porque já sofria violência doméstica, né, ou porque se enquadra ali no feminicídio. É importante a gente saber o que está acontecendo e qual que é o índice disso. Então, não acho que seja privilégio nenhum, né? A gente tem que fazer essa estatística, perdão, e saber, né, quantas vítimas, né, são assassinadas por conta de violência doméstica, quais são as regiões, qual é a faixa de idade, né, pra gente, enquanto Estado, e eu digo a gente porque eu acho que deve ter uma colaboração entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, Ordem dos Advogados do Brasil, né, e as polícias, né, civil, militar, as guardas civis também. Eu acho que tem que ter, né, uma parceria entre todos nós, né, para ter políticas públicas para evitar isso. Mas aí, para isso, eu preciso ter necessariamente uma estatística, né? Então, a lei que traz essa alteração para o Código Penal é a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que altera o artigo 121 do Código Penal, que é o artigo que fala de homicídio, né? E prevê o crime de feminicídio como uma causa qualificadora do crime de homicídio. Inclusive, não só como uma causa qualificadora, como também figura no rol dos crimes hediondos, tá? Então, quem praticar o crime de feminicídio, além da qualificadora, vai estar previsto como crime hediondo, que vai acabar trazendo algumas restrições ali na hora de se aplicar uma pena eventualmente, tá? Então, o feminicídio, ele está previsto no parágrafo 7º, né, no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, onde fala que se o homicídio é cometido contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, a pena vai ser majorada, né? E aí o parágrafo 2º-A explica o que é essa condição de mulher, né? Então ele fala: considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve, primeira hipótese, violência doméstica e familiar, que eu acho que é o mais comum de acontecer. Segunda hipótese é menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então aqui eu peço para vocês fazerem uma reflexão. Vejam a que ponto a gente chegou de ter que ter uma lei para regulamentar, né, um crime que é cometido contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher, né? Eu até brinco, então, né, o crime é nosso, né? O crime é meu se eu nasci mulher, né? Então, meu pecado vai ter nascido mulher, porque ter que ter uma lei nesse sentido, vejam só. E aí, ainda ter pessoas que falem assim, que não existe desigualdade, não existe essa violência toda, talvez não exista ali no seu, né, no seu ciclo ali, né, não existem essas coisas, mas infelizmente, né, a vida ela é diferente, né, para as pessoas, né? Então a gente tem que ter um olhar amplo e não um olhar restrito ali, ó, pro meu mundinho, pra minha vidinha, onde eu moro ali num apartamento né, e não vejo mais nada à minha volta, né? Não vejo o que acontece ali na comunidade e não vejo também o que acontece ali no prédio vizinho, porque essa questão do feminicídio ou da violência doméstica, a classe social não é uma coisa determinante nesses crimes. Então, muitas vezes acontece, né, com pessoas de baixa renda, como pode acontecer também com mulheres que têm uma classe média, alta, que tem um estudo, uma qualificação profissional. Acontece, né? Infelizmente acontece. Então a gente não pode
pensar que essas coisas não existem, né? A gente tem que olhar mais ao nosso redor e ver o que está acontecendo. Às vezes a gente olha muito pro próprio nariz, né? E não vê o que está acontecendo em volta. Então, a pena, né, do artigo 121, né, que é matar alguém, é reclusão de 6 a 20 anos. Com as qualificadoras, né, essa pena ela vai para 12 a 30 anos, isso assim, incluindo a questão do feminicídio, tá? Então, essa pena ela pode ser aumentada de 12 a 30 anos se for considerado o homicídio qualificado, tá? Já falei da questão da igualdade, né, que vai ter sempre alguém falando assim, vocês querem igualdade, vamos lá trabalhar na obra, carregar não sei o quê. Gente, igualdade de direitos, tá? Não confundam as coisas, tem coisas que não dá pra ser igual. Adoraria ter a força física de um homem que ia me evitar, né, de ter que pedir as coisas, muitas vezes eu poder fazer sozinha, né? Mas, infelizmente, é um critério biológico, físico, não tem como. Então parem, né, de dizer que se a gente quer igualdade, a gente tem que ir lá fazer tal coisa, né, em relação a trabalho físico, tá? A gente já falou que trata-se, né, de um problema da sociedade, então sim, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que se meter, né, na medida do possível, né, não vou lá no meu vizinho apartar a briga, mas eu posso ligar para as autoridades e tentar fazer alguma coisa para evitar que aquela violência continue ocorrendo, para evitar que, pior do que isso, ocorra um homicídio, um feminicídio. Então eu falei dessa questão de que a violência doméstica e o feminicídio, ela não está ali restringida a uma classe social. Então, muitas vezes sim, tem a dependência financeira, né? Talvez na maioria das vezes, né? Um dos motivos pelos quais as mulheres elas continuam ali naquela situação, porque a gente tem mania de julgar, né? Todo mundo, né? Julgar a vida dos outros. Tá ali porque quer, não sei o quê. Mas eu acho que a gente tem que também começar a pensar, né, nesse olhar amplo, né, e parar de olhar só para si próprio. A gente nunca sabe quando que a gente vai passar por uma situação igual, como que a gente vai agir, né? A gente tem mania de falar que se fosse comigo era assim, era assado, né? E a gente não sabe o que passa na vida do outro, o que passa na cabeça do outro. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de respeito e tentar ajudar quem está naquela situação. Então, muitas vezes aquela mulher tem a dependência financeira, né? Então ela pensa assim, mas se eu pegar né, romper esse relacionamento, para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E às vezes tem filhos, elas estão pensando às vezes mais nos filhos do que nelas mesmas. Mas o que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou sustentar o meu filho? Né? Infelizmente tem isso. E por isso que eu falo da gente ter uma parceria ali no Estado, para que hajam relações, para que hajam políticas públicas, né, de prevenção, né, e de apoio para essa mulher que acabou de sair dali, porque é um ciclo assim que é muito difícil. Então, quando elas conseguem, não, vou dar um basta, vou na delegacia, vou fazer o boletim de ocorrência, vou pedir uma medida protetiva, acabou. Quando elas dão esse passo, é muito difícil, sabe, o seguir. Às vezes elas não têm, né, nenhum parente, ninguém para dar um amparo, né? Então aí é a questão que a gente precisa trabalhar, né? Estado precisa trabalhar. Então, através dessas parcerias com a advocacia, com a Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, as guardas civis, né? Para que essa mulher ela seja recolocada no mercado de trabalho, por exemplo, porque às vezes ela tá naquela relação abusiva que ela não trabalha porque o companheiro ele não deixa ela sair de casa. Como é que ela vai sair daquela relação e vai, né, seguir a vida dela, né? Então, eu acho que essas políticas públicas têm que ser nesse sentido também, de depois, né, não só de prevenção, mas e depois, né, que ela fez a denúncia, que ela pegou e rompeu aquele ciclo.
E aí, como é que a gente pode ajudar ela, né? Para que ela siga, né, de fato, a vida dela. Então, tem que pensar sempre no pós também, né? Queria dizer também que a Guarda Civil, ela tem um projeto bem bacana em relação a isso. Não sei se esse projeto ele é implantado em todas as guardas civis aqui do estado de São Paulo, mas eu sei que aqui na região, Jandira, Itapevi, tem esse projeto, que é o projeto Guardiã Maria da Penha, né, onde faz, né, um patrulhamento, um monitoramento das vítimas de violência doméstica que pediram a medida protetiva, porque muitas vezes o que acontece, né? Você pede a medida protetiva, mas não tem o Estado ali te dando um apoio, fiscalizando se aquele agressor ele realmente vai ficar longe de você, né? Então, tem esse projeto que eu acho que é bem bacana, depois a gente pode até tentar fazer, né, um outro vídeo, né, e convidar aí as meninas que trabalham nessa parte, tanto da guarda aqui de Jandira quanto lá de Itapevi, que fazem um trabalho bem legal. E também conscientizar essa mulher que ela tá com a medida protetiva, que se esse agressor ele descumprir a medida protetiva, volte na delegacia, informe que ele descumpriu a ordem, porque nesse caso, né, é possível fazer um pedido de prisão preventiva para o juiz porque ele descumpriu a ordem. E muitas vezes essas mulheres elas não sabem disso, elas não sabem que elas podem fazer alguma coisa. Então, às vezes elas pegam a medida protetiva e para elas mesmas, elas pensam, não vai adiantar nada, né? E quando ele pega e descumpre aquela medida, descumpriu, e aí? Não tem ninguém para fiscalizar, não tem nada que eu possa fazer. Então tem esse projeto de fiscalização, de monitoramento, e tem sim o que possa ser feito. E bata no pé quando for na delegacia, não, ele descumpriu e eu quero que alguma coisa seja feita, eu quero que seja decretada a prisão preventiva dele. Alguma coisa precisa ser feita, a gente precisa ser duro às vezes, né? Então, assim, quando a vítima tá nessa situação, muitas vezes ela já vem sofrendo um abuso psicológico, né? É difícil a gente pegar e julgar, né? E falar assim, mas não sai dessa situação porque não quer. Mais uma vez, né, eu falo. Porque às vezes nem ela percebe que ela tá nessa situação. O agressor, nesses casos, né, e na maioria dos casos, né, de violência doméstica, ele entra assim tão a fundo na mente da vítima que ele faz com que ela pense que toda aquela situação que está sendo gerada é culpa dela. Então ela fica envergonhada de pegar e se abrir e falar sobre isso com outras pessoas. Ela sente que a culpa é dela. Então é uma coisa assim muito louca, né? Então a gente tem que ter, sabe, a simpatia de pegar e conversar com o próximo e tentar entender o que está acontecendo, porque às vezes nem a pessoa que está sofrendo essa violência ela tá entendendo, ela tá consciente, né, de que aquilo está acontecendo. Então é uma situação muito complicada. Na maioria dos casos, né, é o que eu falo, onde há o feminicídio, né, ele não é um fato isolado, é um fato onde já havia um histórico de violência, que geralmente começa com a violência psicológica, né, ele vai entrando ali na mente da vítima, vai fazendo com que ela se sinta culpada por coisas bobas, né, então eu já vi casos, né, de começa assim, você não pode usar essa roupa, e ele, né, tem aquela lábia, né, aquele argumento para ela pensar, nossa, não posso fazer tal coisa, vou me sentir mal, né, e começa assim, né, com o psicológico, e aí, de repente, ela faz uma coisa que ele não gosta e já começa as agressões, levou um tapa, alguma coisa, e ela começa a se sentir culpada, nossa, eu não deveria ter feito isso, né, ele tinha me avisado antes, gente, não, né? Não existe isso, né? Mas infelizmente, a pessoa que está passando por isso, às vezes ela demora muito para entender o que está acontecendo. E como eu disse, quando ela, né, toma essa iniciativa de encerrar esse ciclo de violência, tá, beleza, né? Eu, né, fiz o boletim, tô com a medida protetiva, mas e agora? O que eu vou fazer? Então, né, tem que se trabalhar nesse depois também. Queria falar também das questões de idade. Como eu disse, eu acho que tanto os homens, hoje em dia, tem muitos homens, né, que apoiam essa causa,
quanto os jovens. E aí eu falo os jovens, né, tanto as meninas quanto os meninos, né, têm tido essa consciência hoje em dia. A gente tem a tecnologia, né, tem muita militância, a gente fala muito sobre isso. Eu acho que tem que falar mesmo. Por isso que eu disse no começo do vídeo que esse vídeo seria, né, um pouquinho mais longo, né, então é legal ver, né, que esses jovens eles estão se conscientizando mais hoje em dia, os homens também, né, mas infelizmente a gente ainda tem as pessoas, homens e mulheres, que ainda pensam, né, daquela forma antiga, às vezes até porque cresceu, né, daquela forma, vendo aquilo, chegou na vida adulta, também passou por isso, né, numa situação de submissão e acha que é uma coisa normal. Então é legal a gente ver que a gente está evoluindo em relação a isso. Para finalizar, né, que a gente já falou bastante, antigamente, né, não se falava, como eu disse, em feminicídio, né, a gente trouxe, né, esse feminicídio como uma causa de qualificadora do crime de homicídio, né, do artigo 121 do Código Penal. Antigamente não tinha, e uma coisa muito triste que acontecia é que há uns anos atrás, se ocorresse, né, um feminicídio, né, uma morte por conta de uma violência doméstica, né, ou por conta da condição de ser mulher, né, como a gente já explicou anteriormente, muitas vezes isso era considerado crime passional. O que seria, né, um crime passional? É aquele crime que eu agi por paixão, por emoção, né? Eu estava tomado ali pela emoção, né? E isso é uma coisa que tem que ser descaracterizado completamente, gente. Porque eu não posso falar que um feminicídio, que uma morte em decorrência de uma violência doméstica caracterize um crime passional, não tem paixão, né? Eu acho que quando você ama uma pessoa, você não agride ela, você não magoa ela. Obviamente que essa questão de magoar é uma coisa do ser humano, a gente sempre vai magoar um ou outro, mas você chegar assim às vias de fato, às agressões, você chegar a matar uma pessoa e vir com o argumento de que eu matei porque eu amava ela, eu matei porque eu tava, né, era uma forte paixão, uma forte emoção. Não, isso tem que ser descaracterizado. A gente não pode considerar o feminicídio como um crime passional. Aliás, eu acho que nenhum crime deve ser considerado como passional, porque se você tem essa paixão aí, né, você não mata uma pessoa, mas enfim. Então a gente tem que desconstruir, descaracterizar essa imagem que antigamente era isso que acontecia. Acontecia um crime, um homicídio, né, em decorrência de violência doméstica e era tratado como crime passional. Tem um livro, inclusive, quem estiver me assistindo que é advogado, que é estudante de direito, provavelmente já leu ou já ouviu falar, que é aquele Paixão no Banco dos Réus, que conta vários casos, né, de crimes passionais, né? Então a gente tem que descaracterizar isso. E eu vou finalizar o vídeo, né? A gente já se estendeu bastante, acho que eu já falei, né, tudo que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição, podem fazer nos comentários, podem mandar mensagem. E aí eu queria finalizar o vídeo dizendo que se você que está aí do outro lado, está assistindo, você é uma mulher que está passando por essa situação, por mais difícil que seja, saiba que você não está sozinha. Eu sei que nessa situação, às vezes é isso que parece, que você tá num problema ali, num buraco tão fundo que não tem saída, não tem luz no fim do túnel. Mas saiba que, apesar, né, do Estado ele ser deficitário, tem pessoas ali que fazem parte, que estão ali para te ajudar, você não tá sozinha, então tenta sair dessa situação, vá na delegacia, faz a denúncia, peça a medida protetiva e rompa esse ciclo de violência, porque você não merece isso. Eu acho que ninguém merece isso. Ninguém merece ser agredido, ninguém merece ser tratado com desrespeito, né? Eu acho que todo ser humano merece ser tratado com respeito, com igualdade, e isso não caracteriza, né, respeito, igualdade, amor, nada disso. Então, rompa esse ciclo e saiba que você não está sozinha. E eu tô aqui à disposição para qualquer uma que quiser falar comigo.